Olá, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje eu vou explicar por que nós seguimos a regra do princípio do REC da alimentação, em vez de dietas. Aliás, hoje no final eu tenho uma super notícia para te dar que vai fazer todo sentido depois da aula de hoje e é para você que gosta de ganhar presentes, coisas, vantagens, isso sim, né? Peso não, né? Então, síndrome da fome oculta. Por isso fica tão difícil emagrecer e fazer reeducação alimentar. Primeiro vamos saber se você tem pele opaca e sem vida, predisposição a rugas e flacidez, diminuição da concentração, cabelo sem brilho e em queda livre, e unhas manchadas ou até quebradiças. Se você tem cansaço, fraqueza, palpitação, cãibras, dores musculares, nas mulheres sangramento vaginal, falta de saciedade e fome cada vez mais constante. Você tem alguma dessas questões? Pois a síndrome da fome oculta é encontrada principalmente em pessoas que fizeram restrições alimentares, pessoas que fizeram ou fazem dietas pouco diversificadas, monótonas, que é quase sempre os mesmos tipos de alimentos, e têm o hábito de comer muitos alimentos industrializados, e também pelo fato da nossa alimentação ter um baixo consumo de nutrientes, é claro, por causa do solo pobre, do desequilíbrio no nosso solo. Então, também pelo fato de ter um mau aproveitamento dos nutrientes no intestino. Se o intestino não funciona muito bem, você pode aí ter, nesses casos, ter a questão da fome oculta. O fato de ela ser classificada como oculta tem uma certa justificativa, porque a síndrome da fome oculta vai minando sua beleza, sua saúde aos poucos, sem fazer grandes alardes. Você nem talvez perceba que você, na maioria dos casos, a vítima só começa a desconfiar que haja alguma coisa errada quando estragos estão até bem visíveis. Por quê? Essa síndrome da fome oculta é um fenômeno pouco divulgado, mas quando está em estado avançado, este problema silencioso deixa o organismo mais fraco, mais vulnerável a inflamações e infecções. Quem fala sobre isso, estuda muito sobre isso, é a Andrea Ramalho. Então, a síndrome é uma deficiência, é um fator bem predisponente de várias doenças crônicas, doenças bem comuns, cardiovasculares, hipertensão, diabetes, obesidade e alguns tipos de câncer e osteoporose, entre outras doenças. Então, a questão é que é possível fazer uma suplementação personalizada e uma fortificação de alguns elementos que eles são muito básicos, são uma alternativa bem simples para combater a fome oculta. Então, por exemplo, se você consome alimentos orgânicos, locais, consome alimentos frescos, provenientes de solo bem produtivo, solo bem vivo. Você consegue também consumir alimentos provenientes de solos ricos, né, que você mesmo saiba de onde. E também existem os grãos geneticamente modificados, você não consome alimentos, você sabe que o feijão seu não foi um alimento geneticamente modificado. Mais uma questão: se o seu alimento não é transportado a longas distâncias, se o seu alimento não é estocado antes de ingerido, se você se exercita todos os dias ao ar livre, vive ao ar livre, tem estressores crônicos, exposição a toxinas ambientais, se respirar fresco e não poluído, você bebe água pura, tem uma qualidade de sono boa, dorme 9 horas por noite. O Dr. Mark Hillman, escritor de vários livros da área de saúde e nutrição humana, detecta que se você tem essas características, então talvez você não necessite de uma suplementação nutricional para garantir todos os nutrientes necessários e não ter a síndrome da fome oculta. Então vamos entender mais algumas questões relacionadas a ter feito dietas de baixas calorias ou que você tenha carências nutricionais,
Isso faz com que o seu corpo entre em estado de alerta. Lembre-se. E ele começa a economizar energia e a armazenar gordura, ao invés de queimar. Toda vez que seu corpo entra em estado de alerta, ele não queima calorias, ele armazena. Isso acontece na perda de peso, muitas vezes acontece a perda da massa muscular. Com a intenção, então, de reduzir calorias, muitas pessoas diminuíram toda a ingestão dos seus alimentos durante todo um período para emagrecer. Isso pode resultar em perda de peso, claro, mas em perda de que tipo de peso? Do que é feito essa perda de peso? Então, reduzir peso através de dietas muitas vezes resultou na questão que você pode ter perdido massa muscular nesses processos. Ou então, se você venha a fazer isso, vai ter perda de massa muscular. Isso não é uma boa ideia, porque as células musculares são excelentes para queimar calorias. E quando você emagreceu com perda de massa muscular e ganhou peso novamente, você ganhou tudo novamente daquele peso que você ganhou em gordura, não em massa muscular. Porque músculos se constroem. E saiba que o músculo é o motor principal do nosso corpo, ele é um consumidor de energia. Você sabia que para cada meio quilo adicional de massa magra, você queima de 15 a 50 calorias a mais? Então, perder peso na balança não é só significar que você está eliminando peso, você tem que eliminar gordura, medidas. Então, quando você perde músculo como parte de uma redução de peso, também está desacelerando seu metabolismo e, consequentemente, diminuindo a quantidade de calorias que queima durante um dia. Isso pode resultar em um armazenamento de gordura superior ao que o seu corpo faria com a mesma quantidade de calorias ingeridas antes da dieta. Entende por que você parece que não come nada e engorda? Porque você estragou o seu metabolismo, dietas, e fez você perder massa magra, ao invés de ganhar massa magra ou perder gordura, ok? Então, quando perdermos músculo, vamos queimar menos calorias durante o dia, e isso vai causar uma dificuldade maior para reduzir peso e mais facilidade para ganhar. Então, em outras palavras, o que você pode ter feito é ter feito dietas malucas sem o equilíbrio. Isso fez que você começasse a engordar mais. Então, lembre-se da nossa regra de ouro. Não se concentre no que você não pode comer, mas sim no que você deve comer. A mente afeta o corpo. Então, nós queremos afetar o corpo de forma positiva, colocando para dentro do organismo o que ele deve receber. Então, para emagrecer o corpo, precisamos entender, superar as causas das carências. Temos que resolver isso. Essas carências nutricionais têm que ser corrigidas automaticamente. Você corrige a síndrome da fome oculta e corrige a ansiedade. E o desequilíbrio causado pela sua alimentação moderna e também, gente, pela falta de tempo, de preparo, de cultivo, de organização do seu planejamento. Então, nós fazemos, na nossa comunidade de doações, o apoio de complementos alimentares específicos, baseados no que há de melhor no mercado atual e da ciência nutricional. E nós temos, então, a notícia para dar para vocês. Nossa equipe de coaches preparou uma surpresa especial, um bônus. É exatamente um bônus para quem fecha conosco um pacote da nossa comunidade de 12 sessões, para você continuar no nosso processo de coaching. O seu coach vai adicionar na sua rotina alimentar o que há de mais atual da ciência nutricional. E o melhor, como bônus, é um bônus extra. Você vai receber todo o apoio nosso com apoio de coaching, você vai ter nossas ferramentas de coaching para descobrir o restante dos sabotadores e nós vamos te dar de bônus esse apoio do equilíbrio nutricional para garantir que não vai ter a síndrome da fome oculta e nem a ansiedade no corpo. Por quê? Enquanto você cuida do corpo, enquanto os bônus vão te ajudar na parte do corpo, nós vamos fazer as sessões do coaching da mente para corrigir os sabotadores da mente.